Uma busca rápida em qualquer site de teoria da conspiração vai retornar centenas, se não milhares, de resultados sobre os governos do mundo. É um clichê comum entre teóricos da conspiração que esses governos ocultam certas informações dos cidadãos. E embora a maioria dessas alegações geralmente seja considerada completamente falsa, há algumas ocasiões em que elas são comprovadas e a verdade finalmente é revelada. Número 10. Todos nós já nos acostumamos a ver a bandeira americana no início de uma nova temporada, seja de beisebol, futebol americano, basquete ou hóquei. A bandeira costuma inspirar patriotismo nos presentes e em quem assiste ao jogo em casa. Mas veio à tona, em 2015, que esse gesto não é tão puro quanto acreditávamos inicialmente. Alguns dos momentos mais memoráveis envolvendo a bandeira acontecem quando uma bandeira enorme é levada ao campo para que todos vejam, enquanto o hino nacional é cantado ou tocado pelo sistema de som do estádio. Isso acontece com tanta frequência nos tempos modernos que passamos a esperar por essas exibições. Segundo os senadores Jeff Flake e John McCain, era isso que o Pentágono esperava ao pagar franquias esportivas para promoverem atos do chamado patriotismo pago. Durante anos, teóricos da conspiração vêm sugerindo que esses e muitos outros gestos semelhantes eram menos autênticos do que pareciam ser. Graças às revelações desses dois senadores, agora sabemos que estavam certos. Pode-se pensar que isso visava incutir patriotismo no povo americano. E a ideia estaria correta, mas não da maneira que se poderia esperar. Na verdade, o objetivo é recrutar soldados para as Forças Armadas dos Estados Unidos, mas não há provas definitivas de que essa estratégia funcione. A ideia é que alguém, ao assistir ao jogo e ver a bandeira gigante e ouvir o hino, se inspire e se aliste nas Forças Armadas para servir ao país. Apesar de não se saber ao certo a eficácia dessa estratégia, o Pentágono segue pagando milhões de dólares anuais às franquias esportivas. E em troca, essas exibições elaboradas são organizadas antes de alguns jogos importantes, como o dia de abertura da temporada da MLB. Nessas ocasiões, a bandeira é exibida em dezenas de estádios com centenas de milhares presentes e milhões assistindo em televisões, computadores, celulares e tablets. Até 2015, 6,8 milhões de dólares já haviam sido pagos pelo Pentágono para o patriotismo pago. Também ficou claro que essa estratégia não era usada só em eventos esportivos. Já vimos vídeos virais de militares voltando e reencontrando suas famílias após servir fora. É difícil não se emocionar com essas cenas, mas agora se sabe que muitos desses vídeos também foram pagos pelo Pentágono. Esses vídeos também tinham o objetivo de inspirar patriotismo no espectador e, com sorte, incentivá-lo a se alistar nas Forças Armadas. Entre os times esportivos, citados como participantes do patriotismo pago, estão os times da NFL Atlanta Falcons, New England Patriots e Buffalo Bills. No caso da MLB, o Atlanta Braves recebeu o maior pagamento, que foi de $450 mil, para realizar uma apresentação patriótica. Número 9. Durante a década de 80, uma coalizão conhecida como Contras estava tentando derrubar a Frente Sandinista de Libertação Nacional, que é um partido socialista baseado na Nicarágua. Mas no final dos anos 70 e início dos anos 90, eles eram considerados um grupo militante. Ao mesmo tempo, o então presidente Ronald Reagan prometeu erradicar o comunismo em países ao redor do mundo e demonstrou interesse especial nos Contras, que descreveu como moralmente semelhantes aos pais fundadores dos Estados Unidos. Sua campanha sofreu um golpe quando os democratas aprovaram a emenda Boland, após o Partido Republicano ser varrido do Senado e da Câmara nas eleições de meio de mandato de 1982. A emenda determinava que nenhuma agência dos Estados Unidos, incluindo a CIA e o Departamento de Justiça, poderia fornecer apoio financeiro para mudar o clima político na Nicarágua, e também estavam proibidas de fornecer ajuda militar à oposição ao governo.
Naquele momento, sabia-se que os fundos dos contras vinham principalmente do comércio de substâncias ilegais na Nicarágua. Mas o que aconteceu depois fez com que teóricos da conspiração começassem a sugerir que Reagan havia ignorado completamente a emenda Boland. Hoje se sabe que Reagan disse ao conselheiro de Segurança Nacional, Robert McFarlane, que queria que ele fizesse o necessário para apoiar os contras, permitindo ao povo nicaragüense sobreviver e ter uma vida normal. Aqui o caso ficou um pouco mais complicado. Com tudo isso acontecendo, o Irã e o Iraque estavam envolvidos em uma guerra amarga, e o Irã havia solicitado que o governo dos Estados Unidos lhe fornecesse armas mediante pagamento. Na época, havia um embargo proibindo a venda de armas para o Irã. Mas, apesar disso, McFarlane procurou Reagan para buscar sua aprovação. Ele acreditava que fornecer armas fortaleceria a relação entre os Estados Unidos e o Irã, melhoraria os laços com o Líbano e possivelmente aumentaria a influência dos Estados Unidos no Oriente Médio. 7 americanos eram mantidos reféns por forças iranianas no Líbano e Reagan queria resolver a situação rapidamente. Ele seguiu com o plano, mesmo tendo prometido que não faria. Quando a venda dessas armas em troca de reféns foi descoberta, o Irã já havia recebido até 1.500 mísseis dos Estados Unidos e apenas 3 reféns tinham sido libertados. Para piorar a situação, mais 3 pessoas foram feitas reféns, tornando o acordo completamente unilateral. Todo o acordo foi exposto por um jornal libanês chamado Al-Shira, mas Reagan negou veementemente as acusações contra ele. Ele acabou admitindo a verdade dias depois, dizendo que teve boas intenções ao fornecer armas ao Irã e que o acordo não era sobre libertar reféns. Para piorar a situação, os militares iranianos ainda tinham uma dívida pendente de 8 milhões de dólares, mas então veio à tona que o coronel Oliver North estava desviando parte desses fundos para os contras na Nicarágua por ordem do presidente. O escândalo Irã-Contras fez o público americano perder a confiança na presidência de Reagan. 14 pessoas tiveram que enfrentar acusações de crimes operacionais, mas 6 foram perdoadas. Felizmente para Reagan, as dúvidas sobre sua presidência duraram pouco, e sua popularidade se recuperou antes de deixar o cargo em 1989. Número 8. Os testes químicos são um assunto muito complicado, já que não é permitido que esses produtos químicos sejam testados em humanos, o que dificulta para os desenvolvedores desses produtos entenderem qual efeito eles terão no corpo humano, se é que terão algum. Sabe-se que governos usam certos produtos químicos por diversos motivos, levando teóricos da conspiração a sugerir que testes químicos foram feitos em cidadãos sem seu conhecimento. Surpreendentemente, agora sabe-se que isso ocorreu, graças a um relatório divulgado pela professora Lisa Martino Taylor, do St. Louis Community College, Missouri. O relatório dela afirmou que já se sabia que o governo pulverizou produtos químicos inofensivos, como sulfeto de zinco-cádmio, sobre a cidade nos anos 1950, e naquela época ninguém deu muita importância para isso. Depois, foi revelado que a mistura tinha um aditivo radioativo não listado entre os produtos químicos aprovados para a operação. Apesar desse cenário sombrio, detalhes ainda mais perturbadores surgiram em seguida. Martino Taylor também descobriu, por meio de descrições e fotos, que esses produtos químicos eram liberados principalmente sobre comunidades de baixa renda, expostas a partículas radioativas. A maior parte da pulverização ocorreu sobre o complexo habitacional Pruitt e Goel, onde até 10 mil pessoas viviam em casas de baixa renda. Antes da pulverização, os militares disseram ao público que testavam cortinas de fumaça para possíveis ataques da Rússia e não produtos químicos. Produtos químicos foram liberados sobre St. Louis, com sopradores motorizados instalados em prédios altos, no complexo habitacional, no topo de escolas e na traseira de peruas.
Antes dessas revelações, uma análise independente concluiu que a exposição ao sulfeto de cádmio e zinco não causou danos aos expostos e não era mais perigosa que respirar o ar da cidade. Isso foi antes de se saber que os militares haviam colocado partículas radioativas na mistura. Em 2012, veio à tona que uma empresa agrícola conhecida como Monsanto havia sido procurada pelo governo e que ela estava plenamente ciente dos elementos tóxicos que haviam sido adicionados à mistura pulverizada sobre os moradores de St. Louis. Em um processo judicial que foi aberto, alegou-se que não apenas a Monsanto, mas também a Parsons Government Services e a SRI International estavam envolvidas no experimento, que começou em 1953 e continuou por boa parte de uma década. As informações reunidas pelo autor do processo, Benjamin Phillips Sr., mostraram que o experimento havia sido nomeado Estudo Químico Involuntário em Residentes de PI e que o conjunto habitacional Pruitt e Goy foi especificamente alvo. Durante os testes, Phillips morava no conjunto e, junto com outros moradores, rapidamente apresentou problemas psicológicos e ferimentos não especificados. Ele afirmou que o governo deveria ser responsabilizado e pagar indenizações punitivas às famílias que viviam no conjunto naquela época. Ele também buscou compensação por responsabilidade, inflição intencional de sofrimento emocional, agressão e por criar um transtorno público. Os tribunais decidiram que militares e contratados estavam protegidos pelo governo dos Estados Unidos, mas ninguém mais foi compensado. Mas Phillips ainda estava defendendo a restituição até 2024, junto com o senador norte-americano Josh Hawley. E só o tempo dirá se os moradores deste complexo algum dia receberão algum tipo de compensação por terem sido expostos involuntariamente a produtos químicos perigosos. Número 7. A Tailândia está acostumada a golpes militares. Desde 1932, o país já viu o governo ser derrubado por nada menos que 12 desses golpes, um dos quais ocorreu em 22 de maio de 2014. Desde então, refugiados e solicitantes de asilo vivem lá com medo. Naquela ocasião, as Forças Armadas Reais da Tailândia agiram contra o então governo interino, após o que o Conselho Nacional para a Paz e Ordem suspendeu a Constituição do país, deteve centenas de pessoas e restringiu as liberdades civis dos cidadãos. Muito rapidamente, o governo começou a monitorar qualquer pessoa que estivesse na Tailândia como refugiado ou solicitante de asilo, entre eles um descendente cambojano chamado Pompana, que em 2023 vivia na província de Riong. Em 22 de agosto daquele ano, 3 homens em um Chevrolet Malibu passaram a vigiar seu escritório, e ele notou que um deles tirou fotos dele enquanto passavam de carro. Ele não sabia o que pensar e voltou ao trabalho normalmente. Mas sua sensação inicial de apreensão logo se mostrou correta, pois os homens voltaram cerca de 15 minutos depois. Ele pegou sua scooter e foi atrás do veículo para perguntar aos homens quem eram e por que o observavam. Câmeras de segurança registram Pana alcançando o veículo e parando à sua frente, quando 3 homens descem do Chevrolet e se aproximam dele. Pana depois afirmou que nunca lhe disseram nada antes de começarem a agredi-lo à vista de quem passava. Logo ficou claro que o ataque estava ligado a cartas que Pana recebeu do Partido do Povo Cambojano, exigindo que ele retornasse ao país e cortasse os laços com o Partido de Salvação Nacional do Camboja. Disseram que, se ele aceitasse a proposta, ganharia um alto cargo no governo e muito dinheiro, mas recusou e passou a sofrer assédio e ameaças antes do ataque. Esse foi apenas um entre centenas de incidentes semelhantes que ocorreram ao longo das décadas desde que o governo foi derrubado. Antes, a Tailândia era considerada um refúgio para refugiados e solicitantes de asilo que precisavam fugir de seus países. Porém, sob o novo regime, isso mudou rapidamente. Com o desaparecimento inexplicável de pessoas, surgiu uma teoria da conspiração de que refugiados estavam sendo sequestrados e feitos desaparecer intencionalmente na Tailândia, além do assédio e violência que já sofriam.
Esses incidentes ainda são comuns no país, apesar do fato de que, em 2012, seu governo assinou a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas, que não foi aprovada nem implementada. Estatísticas mostram que, entre 1980 e 2023, pelo menos 93 pessoas foram vítimas de desaparecimento forçado, e 77 desses casos nunca foram solucionados, já que essas pessoas continuam desaparecidas até hoje. Mas há esperança de que esses atos cheguem ao fim, pois em 2024 a Tailândia informou a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas sobre seu novo instrumento de ratificação, com o qual busca pôr fim a esses desaparecimentos. Número 6. A pandemia de Covid-19, que lançou o mundo no caos no final de 2019, ainda é motivo de debate. Anos depois, enquanto pessoas ao redor do mundo discutem sobre os efeitos que a vacina teve nos pacientes, se haverá outro surto e quem realmente é o culpado pela disseminação inicial do vírus pelo mundo. O primeiro paciente que contraiu o vírus foi identificado em 1º de dezembro de 2019 em Wuhan, China. Inicialmente, sugeriu-se que a pessoa contraiu o vírus ao visitar o mercado de frutos do mar de Huanan, mas ela afirmou não estar lá há algum tempo. Mesmo assim, muitos acreditavam que o mercado era a origem do surto, que seus alimentos deveriam ser evitados a todo custo e que os moradores deviam manter distância do local. Mas, em pouco tempo, várias outras teorias da conspiração começaram a surgir, não só na China, mas em todo o mundo, enquanto as pessoas começavam a se perguntar onde o surto realmente havia começado e quem era o culpado pelo lockdown que se seguiu. Sugeriu-se que morcegos poderiam ser o reservatório ideal do vírus, e por um tempo acreditou-se que eram responsáveis por sua disseminação. Essas alegações só ganharam força graças a um vídeo online que rapidamente se tornou viral. O vídeo mostrava um blogueiro de viagens chinês comendo sopa de morcego na Micronésia, levando pessoas ao redor do mundo a acreditar que o prato era mais comum do que de fato era. Alegações de que morcegos são consumidos regularmente na China foram desmentidas. Mesmo assim, muitos teóricos achavam que esses animais eram responsáveis pelo surto. Quando veio à tona que morcegos não eram um alimento comum, a teoria foi alterada, pois as pessoas começaram a sugerir que o vírus havia sido transferido de morcegos para outros animais, como civetas, cães e pangolins. Eles creem que o vírus passou dos animais para humanos, e depois disso, a disseminação foi inevitável. Enquanto isso, testes realizados no mercado de frutos do mar encontraram vestígios do vírus em animais vivos que estavam sendo vendidos lá. O governo chinês sugeriu que o vírus veio de fora por alimentos congelados importados, mas essa teoria logo foi desmentida. Teorias radicais sugeriam que o vírus teria propriedades de arma biológica ou teria se originado na base militar de Fort Detrick, em Maryland. A teoria mais comum era que o vírus foi criado e escapou de um laboratório de pesquisa em Wuhan, após um funcionário ser acidentalmente exposto durante o trabalho com amostras. A Organização Mundial da Saúde afirmou ser improvável, mas, anos depois, veio à tona que essa era a explicação mais plausível, apesar da insistência do governo chinês em isentar o laboratório. Em janeiro de 2025, a CIA concluiu uma avaliação sobre o surto e relatou que era muito mais provável que o surto tivesse começado no laboratório do que se originado de animais selvagens. Apesar de não comprovada, a maioria concorda que essa teoria é a explicação mais provável para o surto e o caos enfrentado no mundo nos meses seguintes. Número 5. Quando Duncan Campbell foi convidado pela BBC Escócia para criar uma série documental de 6 episódios sobre segredos ocultos do povo britânico pelo governo. Ele jamais imaginou que seria obrigado a manter silêncio sobre suas descobertas. Tudo começou em 1986, quando Duncan começou a filmar na base da Força Aérea Real de Manwith Hill, em North Yorkshire, para o documentário que se chamava Sociedade Secreta.
Quando a sede de comunicações do governo soube das filmagens e que Campbell questionou Ronald Mason, principal assessor científico do Ministério da Defesa, sobre o programa secreto de satélites Zircon, ficaram preocupados. Campbell descobriu que o satélite seria usado para a coleta de informações e não foi devidamente analisado pelo governo, fatos que ele achava ideais para um documentário. Mas o governo pressionou a BBC e, por fim, foi decidido que a série não seria exibida. Isso não desmotivou Campbell, que buscou novas formas de divulgar essas informações ao público. Ao saber dos planos, o governo entrou com liminar impedindo a exibição do material. Então, no dia 21 de janeiro do ano seguinte, o governo descobriu que o documentário seria exibido na Câmara dos Comuns por um grupo de parlamentares. Mas, novamente, encontraram uma maneira de impedir isso. Alan Prothero, o diretor-geral adjunto da BBC, entrou em contato com o diretor-geral da BBC, Alastair Milne, afirmando que o episódio específico que continha informações sobre o satélite Zircon não deveria ser exibido, pois ele acreditava que isso causaria um problema de segurança nacional e o Ministério da Defesa concordou. Decidiu-se que Milne e alguns conselheiros assistiriam ao documentário para avaliar o conteúdo sensível. Após isso, determinaram que a transmissão seria permitida após pequenas alterações. Foi decidido não exibir o episódio sobre o satélite Zircon, apesar de vários conselheiros acharem que ele não seria tão prejudicial quanto o governo sugeria. Foi permitido que o documentário fosse transmitido pela BBC durante as festas de fim de ano de 1986, mas Milne garantiu que o episódio sobre o Zircon não fosse incluído. Mas as consequências dessas decisões logo se apresentaram. Em janeiro de 1987, o jornal Observer publicou um artigo sobre a ordem de censura que havia sido emitida contra Campbell. 3 dias depois, ele recebeu nova liminar proibindo-o de escrever ou comentar sobre o satélite e sobre o episódio não exibido. Mesmo assim, ele publicou um artigo no dia seguinte, o que levou o governo a entrar com mais uma liminar. A Divisão Especial da Polícia Metropolitana recebeu ordem para identificar membros do GCHQ entrevistados, a fim de verificar possível violação da Lei de Segredos Oficiais. Em seguida, ocorreram batidas nos escritórios da BBC, na casa de Campbell e nas residências dos pesquisadores que trabalharam com ele na produção da série. Até 29 de janeiro, organizações de liberdades civis já haviam obtido cópias do episódio Zircon e várias exibições públicas ocorreram. Isso confirmou a crença já mantida por teóricos da conspiração de que o satélite foi projetado para a vigilância secreta da União Soviética, Europa e outras regiões. Mas o projeto foi logo cancelado devido aos altos custos e ao fato de que a existência do satélite havia sido exposta e, portanto, não seria mais útil. Número 4. Ernest Hemingway sempre será lembrado como um autor lendário. Ele foi responsável por publicar as famosas histórias O Velho e o Mar, Adeus às Armas, Por Quem os Sinos Dobram e O Sol Também se Levanta, que ainda hoje são consideradas grandes obras. Mas nem todo mundo sabe que ele tinha o que algumas pessoas descreveram como uma personalidade difícil, especialmente quando se tratava de outros escritores. Ele costumava zombar das habilidades deles enquanto bebia e ficava agressivo com os outros. Ele também era um caçador e amante da vida ao ar livre, com, segundo muitos, um ego enorme que não podia ser contido. Apesar disso, ele também tinha várias inseguranças, uma das quais era o fato de ter medo do escuro, e com razão. Durante a Primeira Guerra, Hemingway foi ferido e, segundo relatos, sobreviveu por sorte. Ele explicou que, enquanto estava deitado no chão no meio da noite, após ter sido ferido, sentiu sua alma deixar seu corpo e acreditou que estava prestes a falecer. Ele então sentiu a alma voltar e, desde aquela noite, dormia com a luz acesa. Muitas vezes, sua irmã precisou ficar acordada com ele durante seus ataques de pânico. Mesmo assim, ele não hesitava em se gabar dos boxeadores que derrotou e das medalhas conquistadas no exército, embora exagerasse muito nessas histórias. Além de suas inseguranças,
Hemingway insistia que era vigiado pelo governo por suas opiniões antifascistas de esquerda, sobre as quais sempre falou abertamente. Quando ele falava desses medos, seus amigos achavam que era paranoia, pois sabiam que ele às vezes enfrentava problemas de saúde mental. Depois ficou claro que suas preocupações eram justificadas. Agora sabemos, graças à divulgação dos arquivos de Hemingway pelo FBI, que a agência começou a segui-lo na década de 1930. Ele já havia chamado a atenção do FBI quando eles descobriram sobre seu apoio ao governo republicano na Espanha enquanto a Guerra Civil Espanhola estava sendo travada. J. Edgar Hoover é citado chamando Hemingway de um antifascista prematuro. Quando ele passou a apoiar as ambições de Fidel Castro na Revolução Cubana, o FBI intensificou a vigilância sobre ele. O arquivo do FBI sobre Hemingway tem mais de 100 páginas sobre o autor, incluindo ordens de Hoover para grampear seus telefones. Também revela que seu médico na Clínica Mayo colaborou com o FBI em Minnesota, fornecendo informações sobre a saúde e o estado mental do autor. Além disso, o arquivo contém memorandos de agentes de campo que sugeriram maneiras de manchar a reputação de Hemingway perante o público, embora se acredite que nenhum desses planos tenha sido colocado em prática. O FBI o seguia onde ele fosse. Suas finanças eram constantemente examinadas, e eles até o vigiavam enquanto ele estava hospitalizado. Isso teve um efeito profundo no estado mental do autor, e embora suas preocupações fossem descartadas pelos amigos como paranoia, agora sabemos que não era o caso. Número 3. Durante anos, cidadãos nos Estados Unidos suspeitavam que eram vigiados pela Agência de Segurança Nacional, mas não conseguiam provar suas preocupações. O governo foi questionado várias vezes ao longo dos anos, mas sempre negou realizar esse tipo de vigilância, garantindo que a privacidade do público era prioridade e não havia motivo para preocupação. Mas a NSA jamais poderia esperar que seu segredo fosse revelado para todo o mundo ver em 2013, graças a um homem chamado Edward Snowden. Ele contou depois que ingressou no exército em 2004 por sentir obrigação de libertar as pessoas da opressão. Porém, sua carreira militar foi breve, já que uma lesão na perna levou à dispensa administrativa apenas 4 meses após ser nomeado candidato às Forças Especiais. Depois, ele trabalhou como segurança no Centro de Estudos Avançados de Linguagem da Universidade de Maryland, patrocinado pela NSA. Em 2006, ele foi contratado pela CIA e iniciou na divisão de comunicações globais na Virgínia, devido às suas grandes habilidades em informática. Em seguida, ele frequentou aulas na escola secreta da CIA para especialistas em tecnologia e em 2007 foi enviado para a Suíça, onde garantiu a segurança das redes de computadores. Mas, em 2009, a CIA começou a suspeitar que Snowden estava tentando acessar arquivos confidenciais e ele decidiu se demitir. No mesmo ano, ele passou a trabalhar na Dell e foi designado para a base aérea de Yokota, em Tóquio, onde novamente ficou responsável pela segurança das redes. Enquanto estava lá, ele começou a investigar a vigilância em massa de cidadãos na China, e o que descobriu o levou a iniciar uma investigação sobre a NSA. Ele voltou aos Estados Unidos em 2011 e em 2012 passou a baixar documentos confidenciais sobre programas de espionagem eletrônica do governo. Ele disse que pediu demissão da Dell após ver James Clapper, diretor de inteligência nacional, cometer perjúrio sob juramento e resolveu aprofundar sua investigação sobre a NSA. Depois, trabalhou na Booz Allen Hamilton, onde coletava o máximo de informações possível. Após 2 meses, ele decidiu se mudar para o Havaí e, uma vez lá, conseguiu obter ainda mais acesso aos arquivos da NSA. Logo, ele encontrou provas de que a NSA espionava cidadãos dos Estados Unidos. Segundo Snowden, ele tentou informar seus superiores, mas eles não seguiram com as denúncias por medo de perder o emprego ou serem presos.
Disseram para ele não revelar o que havia descoberto, mas em maio de 2013 ele decidiu se mudar para Hong Kong, onde se encontrou com Ewan MacGaskill, um correspondente do jornal The Guardian, e informações foram trocadas. Em 5 de junho daquele ano, as suspeitas do público de que estava sendo espionado pelo governo foram confirmadas, quando o primeiro de vários artigos do The Guardian revelou que a NSA coletou, por ordem judicial, registros telefônicos de mais de 120 milhões de usuários da Verizon sem permissão. O que se seguiu foi uma avalanche de informações sobre a NSA. Veio à tona que eles estavam monitorando contas de e-mail de cidadãos comuns, chamadas de voz, mensagens de texto e videochamadas, e que informações haviam sido coletadas de sites como Google, Facebook, Yahoo e muitos outros. Empresas de telefonia foram invadidas e cabos de fibra óptica grampeados, assim como fax criptografados em uma embaixada da União Europeia. O governo dos Estados Unidos negou a teoria da conspiração, mas ela foi confirmada. E desde então, a percepção do público sobre a NSA só piorou, pois acredita-se que esse tipo de vigilância ainda continua acontecendo hoje em dia. Número 2. Durante a Guerra Fria, suspeitava-se que os militares dos Estados Unidos estavam realizando testes químicos, não apenas em seus próprios cidadãos, mas que também haviam realizado operações semelhantes em outros países, como seu vizinho do norte, o Canadá. O governo negou veementemente as alegações e afirmou que, como em St. Louis, os testes em Winnipeg visavam apenas avaliar a eficácia de uma cortina de fumaça contra ataques da União Soviética. Eles afirmaram que os produtos químicos eram só uma névoa e a operação era apenas um estudo defensivo. Agora se sabe que não foi o caso, graças a documentos descobertos por Lisa Martino Taylor, que também escreveu sobre o incidente de St. Louis. A preocupação aumentou porque os governos locais também foram enganados e não sabiam que esses testes não eram inofensivos para os cidadãos expostos aos produtos químicos. Mais tarde, os documentos revelaram que uma mistura química quase igual foi usada em Winnipeg, Alberta e St. Louis nos testes, contendo agentes cancerígenos potencialmente prejudiciais se não monitorados. Os documentos mostram que sulfeto de zinco-cádmio foi colocado em aviões militares dos Estados Unidos que sobrevoaram essas cidades e liberaram a mistura sobre os cidadãos desavisados. Chocantemente, esses experimentos foram realizados novamente 11 anos depois em outras áreas, incluindo Suffield e Medicine Hat, em Alberta. O que Martino Taylor descobriu em seguida deixou o público chocado e exigindo respostas do governo. Os documentos mostraram que os testes eram chamados de biológicos e químicos ao serem discutidos com governos locais. Mas, em segredo, eram chamados de combinação de produtos químicos e radiológicos, esperando criar uma arma combinada. O sulfeto de cádmio e zinco foi incluído como marcador fluorescente para que militares rastreassem a queda radioativa pelos ventos, caso a arma fosse usada contra a União Soviética. Isso foi feito porque essas partículas não podiam ser vistas a olho nu, e justamente por serem tão pequenas, eram ainda mais perigosas para a saúde de quem as inalasse. Os documentos mostraram que o governo chegou a sugerir incluir outros elementos à mistura. Isso incluía fósforo 32 radioativo e um agente nervoso chamado VX, que já havia sido usado pelos militares para realizar assassinatos no passado. Um memorando de 1964 inclui sugestões do Exército dos Estados Unidos para adicionar elementos traçadores radioativos aos testes de armas químicas, juntamente com a adição de bactérias supostamente inofensivas. O memorando também indica onde ficam hospitais que poderiam ser usados caso o público adoecesse. Muitas pessoas reclamaram que começaram a sofrer de uma série de doenças após esses testes. E só o tempo dirá se o governo algum dia assumirá a responsabilidade por conduzir esses testes sem o conhecimento do público. Número 1. Normalmente, não se esperaria ouvir o nome do Dalai Lama do Tibete. Normalmente, não se esperaria ouvir o nome do Dalai Lama do Tibete ser mencionado junto com a CIA.
Porém, documentos recém-desclassificados da CIA mostram que a agência já tem longa relação com o líder espiritual. A CIA começou a se interessar pelo Tibete em 1949, depois que o Dalai Lama teve uma reunião com Heinrich Harrer, um aventureiro austríaco, alpinista e sargento de uma organização paramilitar alemã. Eles se encontravam semanalmente por cerca de 6 meses. Logo, Harrer apresentou o irmão do líder a oficiais dos Estados Unidos na embaixada na Índia. Ele então sugeriu que o Dalai Lama deixasse o Tibete, mas acrescentou que antes disso ele teria que repudiar o acordo de 17 pontos para a libertação pacífica do Tibete. O Dalai Lama recusou a oferta, dizendo que não havia garantia de apoio dos Estados Unidos ao Tibete se ele partisse. Foi então que a CIA passou a observar suas atividades. Mas durante a revolta do Tibete, em 1959, ele começou a temer pela própria segurança e decidiu fugir. Disfarçado de soldado, ele saiu do palácio e escapou dos soldados chineses a caminho da Índia. Isso foi feito com a ajuda de 2 operadores de rádio treinados pela CIA, chamados Attar e Lotz, que usaram rádios Morse de manivela para enviar atualizações sobre a fuga aos agentes da CIA em Washington. O governo dos Estados Unidos comunicou-se com o governo indiano, mantendo-o informado sobre o paradeiro do Dalai Lama e o sucesso da fuga. Esses agentes o levaram até a fronteira indiana, de onde ele seguiu para Dharamshala, com a bênção do primeiro-ministro indiano. Quando o governo chinês finalmente soube da fuga do Dalai Lama, considerou que seus motivos para fugir estavam cheios de mentiras grosseiras e brechas, embora fosse amplamente acreditado que, se ele tivesse sido capturado, talvez não tivesse sobrevivido. No entanto, documentos desclassificados revelaram que os contatos do Dalai Lama com a CIA continuaram. Eles mostram que, entre 1950 e 1970, houve apoio à resistência tibetana para ajudar em sua luta contra a República Popular da China. O Departamento de Estado dos Estados Unidos decidiu apoiar o Tibete na Guerra Fria, com treinamento militar, campanhas de propaganda, operações de inteligência transfronteiriças e escritórios políticos. Isso foi feito esperando que a resistência enfraquecesse o controle da China sobre o Tibete, e esses fundos foram classificados como subsídio político, não apoio direto no campo de batalha. Mas os militares não foram os únicos a receber esses fundos da CIA. O Dalai Lama recebia um subsídio anual de $180 mil, que era registrado como apoio ao seu lobby internacional. Quanto ao apoio às operações paramilitares do Tibete, os militares recebiam $1.700.000 por ano para financiar o treinamento das tropas e a compra de armas. O dinheiro também seria usado em operações no Tibete, como a desestabilização do governo chinês por guerrilheiros. O treinamento ocorria no campo Haley, Colorado, pois o terreno era muito parecido com o Tibete. Já se suspeitava há algum tempo que o governo dos Estados Unidos teve participação na fuga do Dalai Lama para a Índia e que a CIA ajudou a resistência contra o governo chinês. E graças a esses documentos, agora sabemos que isso realmente aconteceu. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Sou o Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo vídeo.